o livro que nós vamos encontrar mais vezes a palavra coração é o livro de Provérbios, em todas as escrituras. Igreja, Salomão declara, inspirado pelo Espírito Santo: dá-me, filho meu, todo o teu coração. Igreja, esse é o pedido que o nosso Pai faz a cada um de nós nessa noite. Filho meu, filha minha, me entregue todo o teu coração. Mas então nós devemos nos perguntar: onde está o nosso coração? O que existe no nosso coração? Será que o nosso Pai, Ele tem todo o nosso coração? Ou Ele tem uma pequena parte do nosso coração? Ou em alguns casos, Ele não tem absolutamente nada? A quem pertence o nosso coração? O nosso coração pertence às coisas dessa vida? Ou o nosso coração está ligado, centrado naquilo que é do alto? O que há em nossos corações, igreja? O salmista declara: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho errado, veja se há em mim alguma coisa que não te agrada. Nós devemos, igreja, vez após vez, colocar isso diante de Deus. Pai, revela o que há no meu coração. Revela se existem coisas que não te agradam. Salomão declara, Provérbios capítulo 4, de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. O que Salomão queria dizer com esta palavra? Guarde o teu coração. Nós devemos, igreja, cercar o nosso coração. Nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos confinar o nosso coração. E nós devemos vigiar, a fim de que venhamos saber quais são as ameaças que estão ao derredor do nosso coração. Aquilo que pode ser usado, igreja, para nos distanciar dos caminhos do Senhor. A quem pertence o nosso coração? A Deus ou a nós mesmos? Nesse mesmo capítulo, versículo 19, nós vamos ler: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Que caminho, igreja? O caminho da palavra de Deus. Igreja, nós não podemos viver, não podemos caminhar, igreja, com o nosso coração manchado pelo pecado. Nós não podemos caminhar, igreja, com o nosso coração cheio de mágoa. Nós não podemos caminhar com os nossos corações escuros, sombrios. O que há no nosso coração? O que há no nosso íntimo? Igreja, eu quero falar de duas pessoas nessa noite.
Davi e Saul. Mas antes eu quero que vocês abram lá em 1 Samuel capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O que Deus tem visto em nosso coração. O que o Espírito de Deus tem enxergado ao contemplar o nosso coração. Jesus Cristo censurou os fariseus, os escribas da sua época, porque eles cuidavam do exterior, cuidavam da aparência, mas não cuidavam do coração. Eles estavam preocupados com aquilo que as pessoas podiam ver, e não com aquilo que Deus podia ver. Muitas vezes nós vivemos isso, igreja. Nos preocupamos com aquilo que as pessoas podem ver, cuidamos do nosso exterior, embelezamos o nosso exterior, mas não nos preocupamos com o nosso interior. Eu não consigo ver o interior de vocês, assim como vocês não conseguem ver o interior de quem está ao teu lado, ao teu redor. Mas Deus, Ele consegue. E o que Ele tem visto? Será que nós temos vivido de aparência? Ou nós temos vivido a verdade de Deus? O que nós temos vivido? A palavra fala de Ananias e Safira. Atos, bem no início do livro de Atos, fala de Ananias e Safira, um casal cristão, mas era um casal mais preocupado com o exterior do que com o interior. E então houve uma época em que os cristãos vendiam as suas terras e colocavam aos pés dos apóstolos, a fim de que os apóstolos dividissem aqueles valores entre a igreja, os mais necessitados, a fim de acolhê-los. E Ananias e Safira tinham uma propriedade. O que eles fizeram? Eles venderam essa propriedade, mas eles mentiram sobre o valor ao qual aquela propriedade foi vendida. O que Ananias e Safira queriam? Status. Ananias e Safira queriam reconhecimento. Queriam que os outros cristãos vissem aquilo e declarassem: olhem o que Ananias e Safira fizeram. Eles tinham uma propriedade, mas eles abriram mão por causa do Senhor. Eles queriam reconhecimento. E igreja, quantas vezes nós não somos guiados por isso? A fim de sermos reconhecidos, a fim de recebermos os aplausos, os elogios dos homens.
Mas Deus, Ele sabe perfeitamente o que há no nosso coração. E igreja, não há como esconder o que há no nosso coração daquele que tudo vê. Não há. Mas estamos dispostos a permitir o Espírito Santo trabalhar em nossos corações? Igreja, quanto tempo nós passamos aqui na casa do Senhor? Temos oração na segunda, vamos colocar aí que ela dura 2 horas. Cultos na terça e na quinta, vamos colocar aí mais umas 2h30. Já foram 7 horas. Vamos colocar aí o sábado, evangelismo, mais umas 2 horas. 9 horas. Domingo, vamos colocar o dia todo. A gente passa mais ou menos na nossa semana umas 20 horas na casa de Deus. Alguns mais, outros menos. A nossa semana, igreja, ela tem quase 200 horas. 168 horas. E nós passamos uma pequena parte na igreja. E a nossa preocupação é apenas passar para o nosso irmão, para a nossa irmã, que nós estamos bem. Nessas 20 horinhas. E o restante, nós negligenciamos. Eu quero que vocês percebam que a nossa vida, ela é muito mais naquilo que as pessoas não veem do que aquilo que as pessoas veem. E como nós temos nos comportado. Igreja, o nosso coração, eu bato novamente nessa tecla, ele queima pelo quê? Igreja, o que queima no nosso coração? Será que o que queima no meu coração é um trabalho onde vou ganhar muito dinheiro? Será que o que queima no meu coração é receber títulos acadêmicos, ser um mestre, ser um pós-graduado, um doutor? Será que o que queima no meu coração são os prazeres dessa vida? O que queima em nossos corações, igreja, nós não podemos negligenciar o nosso coração. Dele procede a nossa vida. E se nós negligenciarmos o nosso coração, igreja, vai chegar uma hora que a ruína virá sobre as nossas vidas. Uma pessoa que ela cai, que ela abandona o Senhor, não é da noite para o dia. Lá atrás, Deus já falou, olhe para isso. Mas qual foi a reação dela? Negligenciou o aviso do Senhor. Então chegou um momento, igreja, que aquilo estava tão forte no coração dela, tão enraizado no coração dela, que ela decidiu viver a vontade dela. E então abandona o Senhor. Por quê? Porque não permitiu ser tratada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul
da tribo de Benjamim, foi o primeiro rei da nação escolhida pelo Senhor. E Deus disse para ele: eu te escolhi para que você governasse a minha nação, para que você governasse as minhas ovelhas, para que você cuidasse delas. E se você for fiel, não apenas você, mas toda a tua geração se assentará sobre este trono. Esse era o propósito de Deus para Saul. Mas, igreja, Saul, ele tinha um coração inclinado para as coisas da carne. Todo ser humano tem um coração inclinado para as coisas da carne. Mas, igreja, quando nós nos convertemos, recebemos um novo coração. Um coração inclinado para as coisas de Deus. E então eu tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. É isso que Deus faz. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, nos dias determinados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, procedeste loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Numa outra tradução, nós vamos ler nesse versículo: agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Saul tinha tudo para dar certo, mas por não ter um coração voltado para as coisas de Deus, infelizmente, ele foi um fracasso. E é bem provável, igreja, que ele esteja no inferno nesse exato momento. Onde está o nosso coração? A quem pertence o nosso coração? Saul teve a oportunidade de ser tratado. Não, se Deus falou isso através do profeta, eu vou obedecer, eu vou aguardar até que ele venha. Saul foi testado, mas logo foi reprovado, porque não obedeceu ao Senhor. Por quê, igreja? Porque ele não permitiu o Espírito de Deus tratar o coração
dele. O que há no nosso coração? O nosso coração está inclinado para o quê? Eu já vi muitas pessoas passarem por este ministério, e eu via pessoas desejosas por um relacionamento, pessoas desejosas por uma condição financeira melhor. São coisas ruins? Não. Assim como oferecer um sacrifício aparentemente não era ruim. Mas igreja, quando nós colocamos tudo isso acima de Deus, nós estamos pecando gravemente. E isso revela que o mais importante para nós não é Deus, mas sim aquilo que nós desejamos. E é interessante, igreja, que logo que essas pessoas desviam, elas têm aquilo que o coração delas tanto desejava, mas vivem distantes do Senhor, vivem no pecado. O que há em nossos corações? Igreja, nós devemos permitir o Senhor tratar. Não deve ser algo superficial. Deve ser algo que o Espírito Santo venha no mais profundo e arranque de uma vez. Arranque aquela raiz de amargura, aquele desejo pelas coisas dessa vida. Ele deve arrancar pela raiz. Mas nós temos permitido esses processos. Nós permitimos o processo ter início, mas nós não permitimos o Espírito Santo finalizar o trabalho que Ele começou. E chega um determinado momento que nós desviamos. E desviar não é apenas sair da igreja. Eu posso estar na igreja, mas desviado. Saul era rei, mas estava desviado do propósito do Senhor. O que há em nossos corações? O que existe? Igreja, qual é o futuro que nós desejamos para nós? Igreja, existe uma parte que cabe apenas a cada um de nós. Apenas a nós. O que nós faremos nessa parte que cabe a nós? Igreja, se você troca estar com o Senhor por qualquer outra coisa, cara, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Deus não é o principal na tua vida. Igreja, se Deus não é o principal na nossa vida, liguem o alerta. Se isso não for tratado, isso vai te levar à ruína. Isso vai te destruir. Por que Deus tem falado repetidas vezes sobre amor, sobre coração? Por quê? Igreja, nós devemos ser uma igreja com o coração totalmente voltados para Ele. Mas isso vai exigir de nós algumas atitudes. Mas nós iremos tomá-las ou não. Cara, se Deus olha para o nosso coração, o que Ele encontra?
Ah, um coração apaixonado pelas coisas dessa vida. Ah, um coração desejoso de ter fama, status. Ou será que é um coração faminto, sedento por Ele? O que há? Igreja, nós precisamos sempre fazer essas análises. Sempre. Por que eu troco um momento de lazer na frente de uma TV ao invés de estar com o Senhor? Tem alguma coisa errada. Por que eu troco um dia na casa do Senhor para estar em qualquer outro lugar? Sendo que a Bíblia declara: melhor é um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas igreja, nós precisamos viver essas verdades. Nós precisamos não apenas declará-las, mas vivê-las. Se apropriar da palavra de Deus, ter convicções, como já foi ministrado aqui. Cara, Deus é o nosso Pai. O que Satanás pode fazer contra as nossas vidas? Nada. A palavra fala: temam a Deus. Ele sim pode lançar nossa alma no inferno. Satanás, apenas se Deus permitir, ou se nós escolhermos isso. Em Cristo somos mais do que vencedores. Não deveria existir no nosso meio espaço para declarações como: eu não posso, eu não consigo. A gente é filho do Altíssimo. A gente é filho de um Deus que não poupou seu próprio Filho por amar a nós. Esse é o nosso Deus. O amor dele por nós é inquestionável, mas nós colocamos em dúvida quando passamos por um momento de adversidade. Ah não, porque Deus não me ama. Ele ama. Igreja, não é porque nós estamos na casa do Senhor que as dificuldades não virão. Ao contrário, virão. Vem sobre nós, vem sobre o ímpio. Mas igreja, Deus está do nosso lado. Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Então tudo é possível. O nosso coração é morada do Espírito Santo. Ao menos deveria ser. O que nós temos feito com as nossas vidas? Jovens, adultos e idosos. O que temos feito com as nossas vidas? Eu gostaria muito de ter tido alguém na minha juventude que declarasse: busque a Deus acima de tudo. Cara, isso é sensacional, isso é apaixonante. Idosos, cara, existe muito ainda para caminhar, muito ainda.
Pessoas que viveram nos seus últimos anos de vida o que não viveram em todas as suas vidas, porque foram negligentes? Não, porque Deus queria derramar muito mais. O que o apóstolo João viveu nos seus últimos anos de vida, ele não viveu em todo o seu ministério. Mas por que ele viveu isso? Porque ele sempre foi apaixonado pelo Senhor, porque o coração dele era inclinado para as coisas do reino. A juventude dele foi consagrada a Deus. Antes mesmo de João seguir a Jesus Cristo, ele seguia João Batista, outro apaixonado por Deus. Mas agora, igreja, o que nos falta? O que nos falta para que nós vivamos isso? O que nos falta? Igreja, nós estamos tendo uma oportunidade única. Única. Se Deus vai nos levar para os 4 cantos dessa terra, se nós vamos ganhar milhões de almas, milhares de almas, eu não sei. Mas o nosso coração deve ser voltado a Deus, voltado para as coisas do alto. Mas nós preferimos nos embaraçar com as coisas dessa vida e desperdiçamos o nosso tempo. Mas até quando? Juventude, a vida de vocês vai passar. Cara, que você não tenha arrependimentos quando olhar lá para trás. Caramba, eu tive tudo, mas não vivi nada. Vocês servem a Deus. Eu vejo jovens que possuem pais que não são cristãos, resistindo, perseverando. Mas eu vejo jovens com pais cristãos desperdiçando as suas vidas. Um dia eu quero ouvir de um casal de pais: pastor, o meu filho decidiu ficar 3 dias trancado num quarto orando, buscando a face de Deus. Como eu queria fazer isso. Hoje eu não posso, mas um dia poderei. Cara, o que temos feito com as oportunidades que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito? Quando me converti, eu ouvi de um homem muito sábio: cola naqueles que são sedentos, famintos pelo Senhor. Não me arrependo disso. E então eu vim pra cá, vi um cara, que eu nunca tinha visto, apaixonado, faminto, sedento pelo Senhor. E o que eu aprendi com ele, eu vou levar por toda a minha vida. Hoje eu não entendo muitas coisas que ele falava, mas eu sei que um dia eu entenderei por viver. O nosso coração deve ser inclinado para as coisas do alto. Mas pastor, eu estou passando necessidades. Pastor, eu estou sofrendo. Pastor, eu poderia ter muito mais nessa vida. Amém. Você tem que olhar para a eternidade. Cara, juntais tesouros no céu e não na terra. Aqui atrás a ferrugem vão corroer, mas na eternidade não haverá nada que poderá nos roubar. Mas nós caminhamos por essa terra como se as nossas vidas fossem terminar aqui, como se as nossas vidas se resumissem a esses poucos anos que vivemos aqui. Há uma eternidade. Uma eternidade, igreja. E ou viveremos no inferno,
ou viveremos no paraíso, não haverá meio termo. O que o nosso coração deseja? Pelo que o nosso coração queima? Jovens, o coração de vocês queima pelo quê? Deus disse para Saul: Saul, eu estou te rejeitando, e eu vou levantar um segundo o meu coração. Davi deveria ter seus 15 anos aproximadamente, e Deus olhou para aquele jovem e falou: esse é segundo o meu coração. Ele era apaixonado pelo Senhor, ele era sedento, faminto pela presença de Deus. Nós desejamos o que, igreja? Nós desejamos o que? Davi, os salmos mais lindos das Escrituras foram escritos por Davi. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O versículo 6 ele fala: habitarei na tua casa por longos dias, para todo sempre. Ao meu coração me ocorre: busque a minha face. E Davi responde: Senhor, a tua face eu buscarei. Igreja, nada nessa terra vai te satisfazer a não ser Jesus Cristo. Nada vai te dar uma satisfação temporária, vai, mas se não for em Cristo, se a nossa satisfação não for Cristo, nós viveremos frustrados. Por que existe esse consumismo no mundo? Vontade de satisfazer o vazio que há no ser humano. Por que as pessoas compram, casam, se separam, casam novamente, para satisfazer o vazio que existe aqui? Mas só Jesus Cristo vai preencher isso. Só Jesus Cristo. E Davi, ele entendeu isso. Duas pessoas apenas nós vamos encontrar nas Escrituras menção a serem segundo o coração de Deus, falando assim de uma forma clara: Davi e Samuel. Só essas duas pessoas. Deus olhando nesse exato momento, o que Ele enxerga em nós: homens e mulheres segundo o seu coração, ou homens e mulheres com coração nas coisas dessa vida. O que Ele enxerga, isso não há como esconder dele. Não há. Provérbios 23:15. Ele se alegrará de corações sábios, de corações tementes, de corações entregues a Ele. Ele terá prazer. Jesus Cristo ama a cada um de nós, a cada um, mas Ele tem prazer em nós. Eu amo demais o meu filho, mas eu encontro prazer nele quando ele faz o que me agrada.
e nós com nosso Pai. Ele tem tido prazer em cada um de nós. Deus tinha prazer em Davi, em Saul não. Saul foi desprezado. Por que Saul foi desprezado? Porque ele desprezou ao Senhor. Eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. Ananias e Safira foram desprezados pelo Senhor, porque eles desprezaram a Deus. Ele vira a sua face e não olha mais para quem o despreza. Deus tem prazer nas nossas vidas. O que Deus enxerga em nós, igreja, quando nos contempla, eu acho tremendo, tremendo. Deus chegando para Satanás, Deus lá no seu alto, sublime trono, sentado, e então Satanás vai até o trono de Deus, e quem começou a conversa foi Deus. O que Satanás foi fazer ali, eu não sei, as escrituras não falam, mas quem puxou o assunto foi Deus. Tá vendo, Satanás? O meu servo Jó, ele é um cara íntegro, ele é um cara que me ama, ele é um cara que não me trocaria por nada. E então Satanás declara: tira as coisas dele, deixa ele enfermo. E Deus fala: amém, Satanás. Você pode tocar nos bens dele, você pode tocar nele, você não poderá apenas matá-lo. Igreja, Deus colocou todo o nome dele. Falando: Satanás, eu confio em Jó. Eu conheço o coração de Jó. Deus poderia ter sido grandemente envergonhado, mas Deus falou: não, nesse cara, eu sei que o coração dele pertence a mim. E qual é o final da história? Jó permanece em todo o tempo fiel a Deus. Uau! Que homem! Deus olha para Noé, toda uma geração mergulhada no pecado. Ele olha: Noé, você tem me agradado. Eu me alegro por causa da tua integridade, da tua fidelidade. Eu vou acabar com todo mundo, mas você vai permanecer. Paixão. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor fala de um decreto onde todos deverão adorá-lo ao som das trombetas. As trombetas tocam. Todos os babilônios, judeus se prostram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor ficou irado. E eles declaram: é o seguinte, Nabucodonosor, quer a gente viva, quer a gente morra, a gente não vai se dobrar, porque o nosso coração pertence a Deus. E então aqueles homens são lançados dentro da fornalha, e Jesus Cristo, no seu alto e sublime trono, o que ele faz? Ele desce
vai até aquela fornalha e começa a se alegrar, a ter prazer na atitude daqueles jovens, caras apaixonados, com o coração nas coisas do alto. Onde está o nosso coração? Onde está? A quem nós desejamos, momento após momento, dia após dia, momento após momento, a quem nós desejamos. Existem diversos outros exemplos nas Escrituras. Estevão, outro cara apaixonado por Deus. A palavra fala que os escribas taparam os ouvidos para não ouvir a ministração de Estevão. Ele parou? Não, ele continuou declarando a palavra. E então as Escrituras declaram que a face dele ficou como uma de anjo. E então aquele homem foi acorrentado, amarrado. Pedras começaram a ser lançadas nele. E a palavra fala que o céu se abriu. Então ele vê o Pai e Jesus Cristo, não assentado, mas em pé ao lado de Deus. Olha o que esses caras fizeram por Jesus Cristo. O quanto prazer esses caras deram a Jesus Cristo de Nazaré. Eles abriram mão de promessas para agradarem a Deus. Acima de tudo, o coração deles pertencia a Deus. Estava nas coisas do alto. E o nosso coração está onde? Nessa vida ou na eternidade? Amém.